Olá, quintura, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade a mais uma aulinha de português. Bom, pessoal, então é o seguinte, de olho na ortografia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do H, né, a letra H, no início, né, H inicial das palavras. Então é o seguinte, pessoal, nós temos uma introdução, aí nós vamos falar um pouquinho sobre fonemas e letras, ok? Já vou dar a definição para vocês entenderem melhor. Então, letra seria qualquer letra do alfabeto. Fonema seria a representação do som dessa letra, tá? Então, os sons das letras são chamados de fonemas. Temos algumas letras que representam um som específico, como, por exemplo, quando eu vou utilizar a letra B e a letra A, né? Eu tenho o som de Bá, que é a letra B, mais a letra A. Só que, por exemplo, quando eu utilizo o H no início de uma frase, de uma palavra, perdão, geralmente ele não tem som, então geralmente ele não tem fonema. Por exemplo, quando eu vou utilizar a palavra de um nome próprio, como Helena, que é um nome maravilhoso que eu amo, né, que é o nome da minha filha, o que esse H vai representar? Apenas vai ocorrer a representação da letra E, porque Helena. A letra E, ela está representada como fonema. Agora, o H já não está, né? Como se ele estivesse nulo ali. Ele estivesse junto com o E, representando aquele som, né? Ou seja, não tem som específico do H no início da frase, né? No início da palavra, das palavras, na maioria dos casos, tá? Então, na maioria dos casos, não tem o som próprio, né? Então, ele representa algum som que está junto ali com ele. Por exemplo, hospital, né? O H, ele não está representando som nenhum, ele está simplesmente acompanhando o O, né? Agora, o H pode representar som de R. Por exemplo, hot dog, né? No hot dog, né, no hot, nós temos o uso do H. E esse H, ele representa um R, depois nós temos a representação da letra O e do T. Então, neste caso, ele tem um som, tá? Um fonema. Então, vamos lá. Uso do H inicial. Uma pesquisa sobre a cantina foi feita na escola e Paulinho ficou responsável por anotar o nome dos alunos de sua turma, que participaram dela. Leia atentamente o diálogo entre ele e um colega. Paulinho, vamos lá, vamos dialogar, né, de forma pausada. Você participou da pesquisa sobre a cantina? E o colega disse, sim. Paulinho disse novamente, qual é o seu nome? Colega, Helena. Paulinho, veja se escrevi corretamente, por favor. Colega, não, faltou o H. Agora vamos às perguntinhas, tá? Algumas perguntinhas vocês podem fazer junto comigo, outras vocês vão ter que pausar para que vocês possam compreender. Neste caso, pessoal, já dá até para vocês pausarem, tá? Esses exercícios aqui dessas duas páginas. Deixa eu só... Se vocês pausarem e fazerem sozinhos, porque eu já expliquei o sentido, né? Do fonema, do H, né? No início das palavrinhas. Caso tenha alguma dúvida, depois vocês vão voltar, claro, para fazer a correção, aí já ocorre o esclarecimento das dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Como você acha que Paulinho escreveu o nome de sua colega? Bom, aqui, pessoal, o que dá a entender, né, é que ele escreveu o nome sem a letra H. Ele escreveu Helena apenas com o E, né? Ele não colocou o H no início da palavra. Ele colocou Helena, ó, vou até aumentar para vocês. Ele colocou Helena com E, tá bom? Apenas o E, sem o H. B. Houve diferença na pronúncia do nome da colega de Paulinho, mesmo sem o uso do H? Não, não houve nenhuma diferença, porque o H não representa o fonema, na maioria dos casos, né? Quando ele está no início da palavrinha, geralmente ele não representa. Ó, aqui nós temos um outro exemplo. Vejam a palavra ouve. Nós estamos tendo algum som nesse H? Não, nós temos o som do O. Então, o H não está representando fonema, não tem som, tá bom? C. Vamos ler estas palavras e verificar se ocorre o mesmo que com o nome da colega, de Paulinho. Horário, honestidade, óculos, harpa, armação, explicação, hereditário, igualdade, hino e história. Letra B, letra D. O que podemos, então, concluir sobre essa letra? Bom, então, pessoal, ela não representa fonema, som, em início de palavra. Então, geralmente,
ela não representa som, né, no início das palavras. Nós conseguimos ver várias palavrinhas aqui com H, ó, horário, honestidade, harpa, história, hino, hereditário, que nenhuma delas tem o som do H, né? Só tem o som da próxima letrinha que vem depois do H. Aqui nós temos outras palavrinhas sem o H também, né? Que caso houvesse o H, o que não é o caso, também não mudaria o som. E no material complementar 5, você encontrará algumas palavras. Destaque e cole no quadro abaixo somente as palavras em que o H inicial deve ser usado. Então, pessoal, vocês vão lá no material complementar 5, lá no finalzinho da apostila. Aqui eu não tenho com vocês pela digital, tá? E vocês vão destacar e colar, né, no quadrinho apenas as palavras em que o H inicial deve ser usado, tá bom? 2. Agora, procure em jornais e revistas palavras que sejam escritas com H inicial e colhe-as no espaço a seguir. Então, vocês vão procurar, né, em revistas e jornais e tudo mais. Pode ser aqueles jornais de propaganda que vem na nossa casa, jornal normal mesmo, né, Gazeta de Limeira e tudo mais. Pode ser qualquer revista. Palavrinhas que tenham, então, a inicial com H, tá bom? Por exemplo, tem um outro nome que ele põe sem H, que é o nome de Ellen. Então, pode ser escrito com H ou sem H. Então, é um outro exemplo de nome, né? Hudson, que geralmente utiliza-se o H. Então, nós temos nomes próprios e nós temos palavrinhas, outras palavrinhas, né? Hotel, né? Tantas outras aí do nosso dia a dia que também possuem inicial em H. Gotinhas de saber. Você viu que em palavras como Helena e história, a letra H não é pronunciada, ou seja, ela não representa nenhum fonema quando aparece em início de palavras, geralmente, tá? Agora, fale as palavras inglesas hot dog e happy, né? Hot dog que significa cachorro quente e happy que significa feliz. A letra H no início dessas palavras representa o fonema R. Isso pode acontecer em outras línguas. Então, pessoal, aqui são algumas exceções. Na verdade, se a gente for analisar mesmo em palavras do português, todas as palavras do português que começam com H, o H não tem fonema, ele não tem som, tá? Mas existem algumas palavras de outras línguas que o H possui som. Então, como nós utilizamos essas palavras no nosso dia a dia, nós devemos lembrar que elas existem. Não estão inclusas, né, na língua, na nossa língua, né? Mas elas são utilizadas também por nós, né? O hot dog, ele pode ser utilizado, né? E é uma palavrinha onde o H, ele possui um fonema, tá? Então, coloquem, guardem no coração de vocês que as palavrinhas que têm início, né, que tem a inicial em H, não possuem fonemas, né? Ou seja, não possui som próprio do H, mas existem algumas palavras de outros países que pode existir som no H, né? Que geralmente existe. Então, hot dog é um exemplo e rap. Vou até fazer um destaque aqui para vocês, tá bom? Para praticar, pessoal. Então, depois vocês vão fazer esse exercício também, hein? Agora é com você. Leia o texto a seguir e contorne os sujeitos dos trechos destacados. No dia do quadrinho nacional, confira as dicas de um profissional das HKs, das histórias em quadrinhos. Eu até esqueci que tinha uma abreviação das histórias em quadrinhos. Nós vimos lá mais para o começo, né, mais indo para o meio do ano, né, que nós vimos bastante histórias em quadrinhos, aí nós vimos essa sigla, né? Por Helena Rinaldi. Vamos lá. Em 30 de janeiro é comemorado o Dia do Quadrinho Nacional. Para entender melhor a profissão dos quadrinistas e o que é preciso fazer, é preciso seguir esta carreira, né? O que é preciso fazer para seguir essa carreira, o Joca conversou com Pedro Cobiaco, que seria um cartunista, né? 22 anos, um profissional que trabalha na área desde os 14 anos. Então, anteriormente, eu até li essa parte e não me atentei à sigla, né? Porque
conforme nós vamos vendo sempre, ela fica mais comum, né? Mas depois, às vezes, de impacto, a gente olha e acaba esquecendo, mas é o significado de histórias em quadrinhos. Tem até um S aqui, para deixar no plural, tá? Continuando. Filho de quadrinista, Pedro sempre teve acesso ao mundo dos quadrinhos por causa da carreira do seu pai, Fábio Cobiano, que trabalha na área desde os anos de 1980, né, nessa média. Em 2009, quando tinha 13 anos, o menino decidiu criar um blog para divulgar seus trabalhos. Apenas um ano depois, Pedro começou a trabalhar na Folhinha, o encarte infantil do jornal Folha de São Paulo. Então vamos aqui, vamos analisar alguns trechos aqui. Capitão, chegamos na floresta da ilha. Parece uma mata perigosa. Marujos, sejam bravos. Vamos explorar essa mata e vencê-la. Nós somos... Perdão, nos nossos termos. O que é isso? Nos nossos termos, né, no caso. É que aqui, pessoal, às vezes também, não sei, viu, parece que fica claro, fica meio difícil de eu ler. Mas tá tudo certinho, é isso mesmo que está sendo dito. Aí nós temos um né, tipo um Capitão, ele fugiu. Olha, era uma aranhinha, uma aranhazinha, né, uma pequena aranha. Então vamos lá, Rinaldi e Helena, que nós temos as características aí referentes à história, tá bom? Uma parte da série, As Aventuras na Ilha do Pedro, né? Feito pelo, né, de quadrinho, feito pelo quadrinista Pedro, tá bom? 2. Que agora vocês vão fazer sozinhos, né, pessoal? Essas partes aqui até a página 114. Deixa eu ver aqui. Isso. Por enquanto, tá bom? Escreva vocativos que fiquem adequados nas orações a seguir. Aí, pessoal, vai da opinião não, né? Da criatividade de vocês, né? Então, vamos lembrar aqui atrás, os vocativos, ó, né? Que é uma unidade, a parte da estrutura da oração, né? Que ela não pertence a um sujeito, nem ao predicado, ela transmite ideia de apelo ou chamamento, né? Ela vem sempre separada do restante, né, da oração, pode ser separada por vírgula, ou, né, até mesmo por um ponto de exclamação, e ela representa geralmente pronomes ou substantivos, tá? Ele pode ser parecido com interjeição, né? Tomar cuidado para não confundir, já que ela também está separada da estrutura da oração, geralmente acompanhada, né, por alguma pontuação também. Então, aqui nós temos um exemplo. Oba, iremos ao cinema. O que diferencia os dois termos é o fato de que a interjeição, né, só para vocês lembrarem, representa um tipo de emoção, sentimento, enquanto o vocativo traz a ideia de chamamento, tá? Então, aqui, ó, senhor, né, senhora, jovem, né, jornalista, repórter, ou seja, são termos que nós estamos utilizando aqui para chamar pessoas, né? Então, conforme nós utilizamos termos para chamar pessoas, são chamados de vocativos, né? Eles podem estar ali separados por vírgula. Então, por exemplo, senhor, por favor, venha até aqui, né? Senhor, por favor, me dê licença. Né? Então, quer dizer, nós podemos colocar a vírgula ali para separar, ou até mesmo um ponto de exclamação, dependendo da situação. Tá? Colocar os vocativos, tá? Eu reexpliquei, reli para vocês lembrarem, tá? Deixa eu voltar lá. Os vocativos, ó. Não se esqueça de fazer sua pesquisa. Então, pode ser garota, menino, né? Qualquer tipo de chamamento. Depois, você pode fazer um favor para mim? Depois, agora, tananã, coloquem seu material sobre a mesa. Agora, alunos, ó, já estou ajudando, não posso ajudar, vocês têm que colocar de acordo com a criatividade de vocês. Neste momento, talvez você esteja errado. Então, vocês vão... Imagine que para a formatura do ensino fundamental 1, a escola está em dúvida entre oferecer a festa e proporcionar uma viagem para os formandos. Para decidir, a direção encomendou uma pesquisa de opinião para você e seus colegas. Como você montaria essa pesquisa para coletar a opinião dos alunos e depois
apresentá-la, então, siga as instruções a seguir. Então, primeiramente, formar um grupo com no máximo 3 colegas. Então, não tem como fazer agora, né? Mas dá para vocês entenderem o sentido. Volte ao box que trata de pesquisa de opinião e relembre suas características. Crie 4 perguntas relacionadas à proposta. Organize abaixo a pesquisa. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Título da pesquisa, objetivo da pesquisa, pergunta 1, sim ou não? Pergunta 2, sim ou não? Pergunta 3. E assim por diante, né? Então, aqui nós temos um modelinho, né, de pesquisa que fica mais fácil de vocês compreenderem, né? Então, vocês, né, no caso, se vocês quiserem fazer com um parente de vocês, com os pais de vocês, irmãos, dá para vocês fazerem, né? Porque pessoalmente fica mais complicado, porque vocês não estão vendo seus amiguinhos e tal, né? Mas dá para vocês fazerem, dá para entender o sentido. Numa pesquisa dá até para montar um gráfico depois com os resultados, dá até para fazer algo interdisciplinar. Mas daí vai também da criatividade de vocês também, tá bom? O importante é lembrar, entender o sentido da pesquisa, né? Então, nós vamos fazer uma pesquisa, nós temos que entrevistar várias pessoas, né? Nós temos que colocar aí quais são as perguntinhas, quais são as respostas possíveis, pode haver respostas que sejam pessoais, pode haver respostas que seria sim ou não, né? Então, geralmente tem que ser respostas mais fáceis para poder depois organizar e entender qual que é a porcentagem aí de sim, de não, a quantidade de respostas, né, de cada um. Se colocar respostas muito pessoais, aí não tem como contar depois, né? Aí fica muito relativo. Então, geralmente tem que ser bem prático e objetivo, tá bom? Pessoal, então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, nós daremos continuidade, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Um grande beijo a todos vocês. Qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Tchau, pessoal.